Olá a todos, boa tarde. Bom, estou aqui para mais um vídeo e vou começar desde já, mais uma vez, pela famosa flotilha. Para dizer que depois de tudo o que já se sabe, depois de toda a propaganda, depois de todo o circo mediático que esteve à volta daquele teatro todo, soube-se agora que afinal a flotilha não tinha ajuda humanitária nenhuma. Portanto, aquilo era aquilo que toda a gente já sabia desde o início, isto é, toda a gente com cabeça e não afetada por lavagens cerebrais de extrema esquerda e afins, que aquilo era no fundo e só um golpe de propaganda barata, uma tentativa de influenciar as pessoas, porque não tinham ajuda nenhuma. É incrível, é incrível. Isto vai lembrar a primeira flotilha, a primeira vez, também foi a Greta Thunberg e foram outros, não sei se foram portugueses dessa vez. Chegaram lá e também, eu acho que dessa vez levavam ajuda, mas pouquíssima, irrisória, é só para fazer número, só para o espetáculo. O que é mais impressionante é que esta propaganda, esta pouca vergonha, tem resultado, mais ou menos, aparentemente tem resultado, muito por causa da comunicação social. Eu ontem escrevi no Twitter, ontem, escrevi no Twitter que a comunicação social, a maior parte dela, se calhar é o órgão de propaganda da extrema-esquerda, de partidos como o PCP, o Bloco de Esquerda e afins. Porque ainda hoje, por exemplo, vi no Jornal da Tarde da RTP um título que dizia "O mundo em protesto em protesto a favor da flotilha", não é? Acho que é assim um tema, mas quando vi aquela palavra mundo, eu pensei, onde é que esta gente está? Isto é pura propaganda, porque quem vê aquilo fica com a ideia, de facto, de que está o mundo inteiro a apoiar aquela causa, a apoiar a flotilha e as suas intenções. Não é nada disso. Não é essa aparente maioria que a comunicação social quer transmitir. É que se não fosse a comunicação social, este circo de lavagem cerebral, esta propaganda, todo este mediatismo à volta do que se passa em Gaza e lá com a flotilha, já tinha acabado há muito. Porque é uma pouca vergonha. Mas pronto, vamos agora falar em Portugal. Eu não sabia, soube isto, acho que foi ontem à noite ou uma coisa assim, a propósito de um caso em Valongo. E agora, se me dão licença, vou puxar da cábula. Em Valongo, eu vi no Twitter, em vários sítios, peço desculpa, que houve um arraial de porrada velha, um grupo de homens arraiou pancadaria num tipo, e primeiro ouvi falar daquilo, não liguei muito, mas depois vi que estava a ser dado um grande destaque. Acho que até deu nas informações, na televisão, penso eu. Acho que deu qualquer coisa, mas pronto. Eu depois segui a ver um vídeo, que há vídeos, e de facto vê-se o coitado do homem, lá no chão, ia levar um enxerto de porrada, de 8 a 13 pessoas, a maior parte homens. Depois também vê-se a mulher dele também a levar, pelo menos há um tipo que a empurra e ela cai no chão.
Eu não sei qual foi a razão, mas parece que foi uma futilidade. Parece que foi uma discussão no supermercado. Estavam lá a fazer compras. E começaram, não sei porquê, uma discussão, não sei, parece... Enfim, há duas mulheres que chamam os maridos e outra gente da família para arraiar porrada. Não é? E depois acontece aquilo que se vê no vídeo. Não é? Ora bem, a primeira pergunta é como é que é possível chegar a uma situação destas por causa de uma discussão. Eu acho que era, pelo que ouvi dizer, na fila do pagamento. Não é? Se calhar passaram à frente, não sei o quê, enfim. Mas, porrada destas, e o vídeo vê-se aquilo é... Enfim, é mesmo porrada a sério, não é? Por causa de uma ninharia destas, não é? Depois, mas também, por um lado, explica-se porque quem era as pessoas é que eram, não é? Envolvidas nessa palhaçada, nesse circo. Ciganos. Pois, pá, é incrível, pá. É incrível. Há de haver sempre, ou quase sempre, ciganos nestas cenas tristes. Não é? A lei para eles deve ser isto, deve ser à base da porrada, não sei. Bom. Mais espantoso ainda, isto parece que foi no início de setembro, mas só agora é que foi conhecido. Não é? Mais espantoso ainda é que, e agora, se me dão licença, o Tribunal de Instrução Criminal do Porto decidiu que 11 das 13 pessoas detidas por suspeitas terem há o vídeo, mas é suspeito, bom, enfim, de terem agredido um casal em Valongo, no distrito do Porto, ficam com apresentações bissemanais às autoridades. Portanto, foram libertadas e só têm de se apresentar de 2 em 2 semanas às autoridades. Enfim. Ainda ficam proibidos de contactar com as vítimas e testemunhas do processo. Os outros 2 suspeitos ficaram com o termo de identidade de residência, medida de coação mais leve. Aqui apetece perguntar que justiça é esta, não é? Eu acho que Portugal, durante muito tempo, houve aquela ideia de que Portugal tinha uma justiça exemplar que era muito humanista, não é? Pronto, não era aquela violência, aquela justiça que enfim, que não é justiça nenhuma dos países do terceiro mundo, não é? Orgulhávamos, e orgulhámos ainda, de termos sido, acho que, um dos primeiros países a acabar com a pena de morte, não é? E então, portanto, vivia-se, não é, esta ideia de que a justiça em Portugal era dos países que tinha uma das melhores justiças no mundo, porque não era tão repressiva, mas também não era tão facilitista. Não é? Mas esqueceram-se que os tempos estão a mudar, e para pior. E para pior. Esta justiça que teima em não mudar, que teima em não acompanhar os tempos, era uma justiça boa há alguns anos atrás, há décadas, algumas décadas. Não é? A criminalidade tem aumentado, a violência tem aumentado, não é? E não há um acompanhamento, não é? Porque agora tornou-se permissiva demais. Esta decisão, não é uma autêntica vergonha. Não é? O Ministério Público cria prisão domiciliar para 8 dos 13 detidos. E no fim, saem todos libertados. Só têm de se apresentar às autoridades de 2 em 2 semanas. Não é? Eu aposto que eles quando saíram... Aposto não, aliás, eu acho que aconteceu mesmo.
eu acho que, eu agora não tenho certeza, mas eu acho que quando saíram do tribunal, né, aplaudiram, fizeram uma festa, no fundo, como a gozar, que é aquilo que eles fazem sempre, ou quase sempre, com as autoridades, não é? Que é gozar. Não é? E aqui também me parece, neste caso particular dos ciganos, parece-me que há também um medo, digamos assim, nas autoridades, na polícia, não é? Epá, há um medo, não só por ser uma minoria e, portanto, tem aquele medo de serem mal vistos, porque agora parece não, agora tem acontecido desde há algum tempo que quando a polícia faz qualquer coisa contra alguém de uma minoria, a polícia é sempre culpada, mesmo quando não é, não é? Mas as minorias são sempre vítimas, enfim. E depois sabemos como é que os ciganos são, não é? Que é esta coisa, e há que dizer a verdade, não é? Os ciganos têm uma coisa boa, que é juntam-se todos quando é preciso, não é? Que é coisa que nós não temos muito, ou talvez já tivemos, mas estamos a perder, não é? E se calhar o tribunal, lá o juiz, teve medo, né? Porque já houve histórias de, digamos, visitas, vingança, teve medo, não é? Não há um sentimento de união, não é? Entre nós, entre os não ciganos, não é? Entre nós brancos, como há entre os ciganos e outras minorias, não é? Já agora. Portanto, não há aquela sensação, não há aquele sentimento na justiça portuguesa, nas autoridades e tudo isso, nos tribunais, de que estamos seguros. Não é? Pelo contrário, há uma sensação de que se fizer alguma coisa contra os ciganos, mais cedo ou mais tarde vamos pagar. Não é? E então depois acontecem decisões destas, não é? que são absurdas. Não é? Vocês veem o vídeo, não é? São absurdas e dão uma péssima imagem da justiça em Portugal. Não é? Porque a justiça não pode ser nem tão dura, não é? Mas também não pode ser esta permissividade. Não é? Todos têm de ser tratados da mesma forma. Não é? E, portanto, não pode haver aqui facilitismo. Sejam ciganos, sejam brancos, sejam pretos, sejam de outra cor qualquer, sejam de outra minoria qualquer. Não pode haver facilitismos. Não é? Bom, vamos agora até Manchester. Não é? Em Manchester houve aquele atentado. Ora, não é isto, peço desculpa. Ora, Manchester. Bom. Houve um ataque a uma sinagoga ontem. Não é? 2 pessoas morreram quando um terrorista, que é mesmo assim, foi com um carro, atropelou e depois com uma faca também tentou esfaquear ou esfaqueou. Bem, antes de mais há que dizer que é um autêntico amador, não é? Porque ataca com um carro, ataca com uma faca e só matou 2 pessoas. Portanto, enfim. Não é? Atenção que estou a dizer só, mas uma crítica, uma espécie de gozo, não é? Porque antes não tivesse matado ninguém, claro. Não é? Mas, portanto, houve esse atentado, não é? Numa sinagoga, no dia do Yom Kippur, que é o feriado mais importante de Israel. Não é? O tipo era britânico de origem síria. Não é? Vá lá que desta vez disseram a nacionalidade e até a origem. Não é? Porque às vezes vê-se,
Era britânico, era português, era francês, depois vai saber a figura do tipo, e não era, e é sempre de origem, neste caso é quase sempre de origem árabe. Agora, o que mais me espantou foram as reações completamente hipócritas, absurdas, nojentas mesmo, do primeiro-ministro Stammer, acho que é Eric Stammer, não é? Enfim, e do Guterres. O Guterres passa a vida a criticar Israel. Nunca teve uma palavra, ou quase nunca, para as vítimas do 7 de outubro. Passa a vida como que desculpar, enfim, a esquecer o terrorismo do Hamas. Há ali um tratamento completamente parcial, completamente vergonhoso. Né? E a ONU, há exemplos concretos da ONU trabalhar com o Hamas. Né? Incrível. Né? Portanto, e agora vai condenar este atentado, né? Assim como que tipo um anjinho, né? Com lágrimas de crocodilo, quando ele é um dos principais responsáveis pelo ódio aos judeus que tem estado a aumentar no mundo todo. Né? E o Stammer, que tem tido uma política completamente tirânica, ditatorial, né? De ir prender pessoas a casa só por twitters contra minorias, ou melhor, contra minorias é quase sempre contra muçulmanos. Né? Isto tem sido uma violação da liberdade de expressão, uma violação da democracia que eu nunca pensei ver num país como o Reino Unido. Né? E ontem também veio com aquela reação, né? de inocente, de Pilatos, né? Quando ele também tem sido os principais causadores, né? Desta onda de ódio contra os judeus. Né? E já agora esta onda, é engraçado, a comunicação social não tem falado quase nada, mas tem havido ataques repetidos, principalmente, por exemplo, em França. Tem havido ataques repetidos a sinagogas e outros espaços ocupados por judeus. Né? Ontem, nas manifestações pela flotilha no Porto de Lisboa, havia-se lá cartazes a pedir a morte de judeus e de israelitas. Né? Já se sabe há muito, né? E ontem foi mais. Ontem, e este caso todo tem sido mais uma prova, né? De que aqueles que defendiam, que lutavam contra as ditaduras, as tiranias nos anos 30, né? São agora os novos ditadores. É mesmo isso, né? Está mais que provado. Né? Esta gente que vai para a rua manifestar-se são os novos neonazis. Né? Mas depois, pronto, bom, aquela conversa de lutar pela liberdade e lutar pela democracia. Não, eles lutam pela democracia conforme aquilo que eles querem. Né? E depois tem havido vários casos de violência antissemita e coisas assim do género. Né? É esta hipocrisia da extrema-esquerda. Né? A extrema-esquerda agora, no fundo, é a extrema-direita dos anos 30 e 40, do tempo do Hitler e do Mussolini, do Franco, né? Dos nazis na época, né? Enfim. No fundo é isso. Né? A roda gira, mas vai dar ao mesmo ponto. Né? E é pena, né? Que seja assim. Depois é por isso que há cada vez mais radicalismo. Né? E o que é irónico é que este radicalismo, que está a aumentar, vem precisamente daqueles que dizem estar sempre
a lutar contra ele, não é? A dizer, queremos a liberdade, queremos a igualdade, essa treta toda, não é? É lógico, não é? Enfim, pessoal, pronto, é isto. Uma coisa, já me esquecia, eu há pouco vi a CNN passar lá em baixo uma notícia sobre a Susana Garcia e estava lá escrito a gorducha apoia o Passo, sua gorducha diz que o Passo era o melhor ministro. Quando vi aquilo pensei, mas que raio é isto, não é? É CNN, não é? Bom, é CNN, enfim, não é? Mesmo assim, é uma coisa abominável, não é? A Susana Garcia é candidata, penso que do PST, não é? Ou da AD, à Câmara da Amadora. É? Para mim é das melhores comentadoras, aproveito já para dizer, e das pessoas mais sensatas que eu já vi aparecer na televisão. À parte disto, depois ao que parece que afinal aquele gorducha não era a falar dela, não é? Mas a pessoa da CNN que faz as letras em baixo, não é? Era sobre o Manuel Luís Goxa e o homem enganou-se e escreveu, depois aparece outra imagem em que aí aparece Manuel Luís Gorducha, em vez de escrever Manuel Luís Goxa. É? Bom, a primeira imagem, aquela que aparece a Susana Garcia, é mesmo verdade. É? A outra não sei se é verdade, presumo que sim. Ora, eu não percebo nada de como é que estas coisas funcionam, mas acontecer 2 vezes o mesmo erro, bom, não sei se é... se não havia modo de corrigir o erro, ou pelo menos uma das imagens, um dos erros numa das imagens, ou então se foi mesmo de propósito, não é? Porque, enfim, acho estranhíssimo que um canal como a CNN tenha escrito gorducha a falar de Susana Garcia. Não é? Aquilo deve ter sido erro e depois não sei se podiam corrigir ou não. Não é? Se foi propositado, enfim, é uma pouca vergonha, mas eu acredito que não foi. Acho muito difícil que tenha sido propositado. Bom, pessoal, agora sim, um grande abraço. Comentem, partilhem, façam um gosto, se quiserem, e subscrevam, tá bom? E até uma próxima, tá bem? Adeus.